Olá, gente, vamos para mais uma aula sobre média aritmética, tá bom? Aprofundando um pouquinho, hoje vamos estudar um pouquinho sobre medida de dispersão, variância e desvio padrão, tá bom? Vamos lá, começar. Primeira, algumas definições. Medida de dispersão. A função dessas medidas é avaliar a dispersão dos valores observando numa distribuição de frequência, ou seja, o grau de afastamento ou de concentração entre esses valores. Vamos a alguns exemplos, galerinha. Essa parte aqui tem que ter um pouquinho de cuidado, tá bom? Para a gente não errar em algumas coisinhas. Olha só, as principais medidas de dispersão são desvio médio, que vem de módulo, variância e o desvio padrão. Então, o desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância, tá bom? Bem calmo, bem tranquilo, vamos lá. Temos alguns exemplos aí bem resolvidos, bem tranquilinho. Primeiro, desvio médio. É a média aritmética dos valores até a média, tá bom? Existem duas maneiras, a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Tá tudo escritinho aí, bem bonitinho. Vamos ao primeiro exemplo. Considere os conjuntos a seguir. O conjunto A, 1, 2, 3, 4 e 5. E o conjunto B, 2, 3, 3, 4 e 8. Então, para você calcular o desvio médio, você faz primeiro o seguinte. Você vai calcular a média aritmética. Primeiro passo, em relação ao conjunto A. Em relação ao conjunto A, a média aritmética nós já estudamos na aula anterior. Então, a média aritmética em relação ao conjunto A seria a soma dos termos. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 dividido por 5. Se você somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 e dividir por 5, você vai encontrar 15 dividido por 5, que é igual a 3. Então, a média em relação ao conjunto A é igual a 3. Sabendo disso, vamos partir para a outra parte. Olha só, o primeiro elemento foi 1 e a média foi 3. Então, você vai fazer essa diferença só que em módulo. O módulo de 1 menos 3 é igual a 2. O segundo foi 2 menos a média. Mais uma vez, esse módulo. O módulo de 2 menos 3 dá igual a menos 1. Mas o módulo de menos 1 é igual a 1. O terceiro, 3 menos 3, que dá 0. E o módulo de 0 é o próprio 0. O quarto, 4 menos 3, que dá 1. E o módulo de 1 é o próprio 1. E o quinto, 5 menos 3, que dá 2. E o módulo de 2 é o próprio 2. Sabendo disso, o desvio médio vai ser a soma dos valores obtidos, 2 mais 1 mais 0 mais 1 mais 2, dividido pela quantidade de termos, que foi 5. Se você somar 1 mais 2 mais 0 mais 1 mais 2 e dividir por 5, você vai encontrar 1,2. Para concluir, então, isso significa o quê? Que o desvio médio do primeiro conjunto foi 1,2, tá certo? Vamos fazer a mesma coisa no conjunto B. Qual é o primeiro passo? Você vai calcular a média aritmética dos termos. 2 mais 3 mais 3 mais 4 mais 8 e vai dividir por 5. Se você somar 2 mais 3 mais 3 mais 4 mais 8 e dividir por 5, 20 dividido por 5 vai ser igual a 4. Ou seja, a média aritmética do conjunto B vai ser igual a 4. Sabendo disso, o mesmo raciocínio do anterior, você vai calcular a diferença entre eles. O primeiro termo foi 2, 2 menos 4. O módulo de 2 menos 4 dá menos 2, e o módulo de menos 2 é o próprio 2, tá bom? O outro, a média aritmética não foi 4, então o segundo elemento foi 3, 3 menos 4 dá menos 1, e o módulo de menos 1 dá o próprio 1. O terceiro, 3 menos 4 dá menos 1, e o módulo de menos 1 é igual a menos 1. O quarto, 4 menos 4 dá 0, e o módulo de 0 é o próprio 0. E o outro elemento que foi 8, 8 menos 4 dá 4, e o módulo de 4 igual a 4. Então, o que você vai fazer agora? Você vai somar os valores obtidos. 2 mais 1 mais 1 mais 0 mais 4 e dividir pela quantidade de termos, que foi 5. Somando 1 mais 1 mais 2 mais 0 mais 4, você encontra 8. E 8 dividido por 5 é igual a 1,6. O que dá para você concluir? Que o desvio médio absoluto do conjunto B é maior do que do conjunto A. Portanto, a dispersão é maior em B. Gente, apenas para você, se você tiver com dúvida. O módulo de 3 menos 5 é igual a
3 menos 5 dá menos 2. O módulo de menos 2 é igual a 2. Lembra o seguinte, que o módulo nunca pode ser negativo. O módulo de 3 mais 3. 3 mais 3, 6. O módulo de 6 é igual a 6, ok? Essa observação aqui, interessantinho para vocês. Pronto, sabendo dessa primeira parte aí, de desvio médio, você lembra de média aritmética e a ideia de módulo. Vamos à variância, tá bom? Variação. Então é a mesma ideia. É a média aritmética dos desvios até a média elevado ao quadrado. Então vamos lá. Variância é x1 menos x elevado ao quadrado. Isso quando for média aritmética simples. E quando for média aritmética ponderada, é só você multiplicar pela frequência, tá bom? Então, mais uma vez, é o somatório de x1 menos a média elevado ao quadrado dividido pela quantidade de termos. Isso se for simples. Se for ponderada, você multiplica pela frequência, tá bom? Então, deixa eu copiar a fórmula aqui. Então, a variância nada mais é do que o somatório de x1 menos a média elevado ao quadrado dividido por n, tá bom? No caso, aqui pode ser x1, x2, x3, até o enésimo termo, tá ok? Vamos a alguns exemplos, ver se tem algum exemplo para fazer. Tem sim, não é? Ele diz o seguinte. Sim, e nós temos também o desvio padrão. O desvio padrão nada mais é de você pegar desvio padrão. Desvio padrão nada mais é da raiz quadrada da variância, tá bom? Quando você falar de desvio padrão, você pega a variância e calcula a raiz quadrada, tá certo? Apenas isso, ok? Vamos lá. Primeiro exemplo aí. Outro exemplo. Os tempos despedidos por 11 alunos, no caso a quantidade de termos é 11, em segundos para percorrer certo trajeto, sem barreiras foram 16, 17, 16, 20, 18, 16, 17, 19, 21, 22, 16 e 23. Determine, sem agrupar os dados, a variância e o desvio padrão. Então, gente, o primeiro passo, você vai calcular a média aritmética, tá bom? Primeiro passo, sempre você calcula a média aritmética. Você vai somar os termos e vai dividir pela quantidade de termos. Você vai somar 16 mais 12 mais 16, mais 20, mais 18, 16, 17, 19, 21, 22, 16 e 23. E dividir por 12. Você fazendo essa soma no numerador, você vai encontrar 120. 120 dividido por 12, você vai encontrar 20. Ou seja, a média aritmética desse conjunto aí foi igual a 20. Sabendo disso, o que é que você vai fazer? Você vai fazer a diferença desses termos e elevar ao quadrado. Próxima tela, por favor. Vamos lá. 16. Qual é a ideia? 16 menos a média aritmética e elevado ao quadrado. Ora, o primeiro exemplo. Você tem 16 menos 20 elevado ao quadrado. Minha gente, 16 porque é o primeiro termo. Esse 20 aqui é justamente a minha média aritmética, que eu encontrei que foi 20, e eu levo ao quadrado. 16 menos 20, você encontra menos 4, só que ele está elevado ao quadrado. Menos 4 ao quadrado é igual a 16. Isso você encontra aí na primeira linha, tá bom? 16. Você vai fazer isso com todos os outros números. 17 menos a média que foi 20 e elevado ao quadrado. 17 menos 20 é menos 3, só que elevado ao quadrado você encontra 9. 16 menos 20 é menos 4, elevado ao quadrado dá 16. 20 menos 20 é 0, 0 ao quadrado é o próprio 0. 18 menos 20 dá menos 2, ao quadrado dá 4. 16 menos 20 dá menos 4, elevado ao quadrado dá 16. 17 menos 20 dá menos 3, ao quadrado dá 9. 19 menos 20 dá menos 1, menos 1 ao quadrado dá o próprio 1. 21 menos 20, você encontra 1, 1 ao quadrado é 1. 22 menos 20, você encontra 2, 2 ao quadrado é igual a 4. 16 menos 20, você vai encontrar menos 4, e elevado ao quadrado dá 16. E 23 menos 20, você encontra 3, 3 ao quadrado vai ser igual a 9, tá bom? Sabendo disso, o que é que você vai fazer? Você vai somar esses números e vai dividir pela quantidade de termos, tá bom?
Somando esses números, você vai encontrar 101. 101 dividido por 12, você vai encontrar 8,42. O que significa esse 8,42? É justamente a sua variância, tá bom? Você soma isso, a quantidade de termos, divide pela quantidade de termos, 101 dividido por 2, 8,42. 8,42 é a sua variância. E o desvio padrão? Como eu falei para você, o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Só que você encontrou a sua variância. Qual foi o valor da variância? 8,42. Ou seja, o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada de 8,42. Logicamente que, se isso fosse uma prova de concurso, ele ia dar a tabelinha para você calcular a raiz quadrada de 8,42, tá bom? Você vai encontrar aqui 2,90. Mas o principal disso é que você tem a ideia para você fazer sua questão, tá bom? A variância, você calcula a média aritmética, faz a diferença entre os termos e eleva ao quadrado e divide pela quantidade de termos. Se fosse o desvio padrão, você pega a soma desses termos, divide pela quantidade de termos, depois calcula a raiz quadrada, você encontra o desvio padrão, tá bom? Vamos a um exemplo prático, bem legal, para a gente situar, tá certo? Vamos lá, o primeiro exemplo. O primeiro exemplo diz o seguinte: em um concurso, as notas finais dos candidatos foram as seguintes. Então, vamos ao primeiro passo. Número de candidato 7 e a nota final 6. Número de candidato 2 e a nota final 7. Candidato 1 e a nota final 9. Com base na tabela acima, é correto afirmar que a variância. Então, mais uma vez, ele quer saber apenas a variância. Então, qual seria a ideia? O primeiro passo, você vai calcular a média aritmética, tá bom? Então, vamos lá, calmamente, vamos calcular a média aritmética. Questão 1. Seria, observe que é média aritmética ponderada, porque você tem 7 candidatos e cada candidato, e a nota final de cada candidato foi 6. Então, 7 vezes 6 mais 2 vezes 7, o que significa que 2 candidatos tirou nota 7, mais que um candidato tirou nota 9, dividido pela soma dos pesos. No caso, seria 7 mais 2 mais 1. 7 vezes 6, 42, mais 2 vezes 7, 14, mais 1 vezes 9, 9, dividido por 7 mais 2 mais 1, 10. Você vai somar 42 mais 14 mais 9. 42 somado 14 mais 9, você vai encontrar 23. 2 mais 3 dá 5. 4 mais 2, 6. Então, a nossa média aritmética nada mais seria do que 65 dividido por 10, que é igual a 6,5. Então, isso aqui foi a minha média aritmética. Só que eu quero saber o quê? A minha variância. Então, você vai para a segunda parte do problema. Ora, 7 candidatos. Agora você vai fazer a diferença. 6 menos a média aritmética. 6,5. E você eleva ao quadrado. Mais 2 candidatos. 7 menos a média aritmética, que foi 6,5. Mais um candidato, que multiplica 9 menos a média aritmética, que foi 6,5, dividido por 10. Isso aqui eu quero encontrar a minha variância, tá bom? Variância de x. Por que 7? Porque teve 7 candidatos que tirou nota 6. Esqueça disso não. 2 candidatos tirou nota 7 e um candidato tirou 9. Primeiro, eu tirei a média aritmética ponderada, que foi 6,5. Agora estou fazendo a diferença. A nota do primeiro, menos a média aritmética. A nota aqui relacionada ao segundo termo, menos a média aritmética. E, consequentemente, a terceira, menos a média aritmética. Então, a minha variância seria igual a 7 vezes 6 menos 6,5.
dá menos 0,5 ao quadrado, mais 2 que multiplica 7 menos 6,5. 0,5 ao quadrado, mais 9 menos 6,5. Me perdoe, faltou ao quadrado aqui. 9 menos 6,5. Você encontra 2,5 e você eleva ao quadrado. Dividido por quanto? A quantidade, a soma dos pesos, que foram 10. Ou seja, para concluir, a minha variância em relação a x vai ser igual a 0,5 ao quadrado. Então, vai ser 7 vezes 0,25 mais 7 vezes 0,25. A variância em relação a x vai ser igual a 7 vezes 0,25, somado com 2, multiplicado por 0,5, mais 1 vezes 2,5 ao quadrado, dá 6,25, dividido por 10. Você tem 7 multiplicado por 0,25. Vamos fazer a continha aqui do lado? 0,25 vezes 7. 7 vezes 5, 35. 5 sobe 3. 7 vezes 2, 14. 14 com 3 dá 17. 7 sobe 1. 7 vezes 0, 0. 1. 1,75. Então, a minha variância de x vai ser igual a 1,75 mais 2 multiplicado por 0,5 vai ser 1 mais 6,5 dividido por 10. 1,75 mais 1 dá 2,75. 2,75 mais 6,25. 6,25 somado com 2,75. Somando isso aqui, 5 mais 5 dá 10. 0 sobe 1. 7 com mais 2, 9 com mais 1, 10. 0 sobe 1, você vai encontrar 9. Vamos ver. 9 dividido por... Você encontra 9 dividido por 10. Vamos ver se tem algum erro aqui, Everton. Vamos ver, Everton. 7 multiplicado por 0,5 dá 1,75, correto. 2 multiplicado por 0,5 dá 1, correto. 2,5 ao quadrado dá 6,25. Também está correto. Volta para a perguntinha, por favor. Se está tudo ok. 2,75. Bota na tela aí, porque... 7,25. Tá tudo certo. Vamos ver se encontra o erro. 0,5 ao quadrado, que dá 0,25. 7 multiplicado por 0,5. Não acredito que eu errei isso aqui, não. 7 vezes 5. 5 sobe 3. 7 vezes 2, 14. 14 com 3, 17 sobe 1. 7 vezes 1, 7. 1,75. Ele está bem bonitinho aqui. Menos 6, dá menos 0,5. 5 ao quadrado dá 0,25. Eu encontrei, Everton. 0,5 ao quadrado, Everton. Eu coloquei quanto, Everton? Aí me mata uma coisa dessa, Everton. Deu 0,25. 2 multiplicado por 0,5, filhinho, é 0,5. Então, isso aqui vai ser igual a quanto, filhinho? 8,5, meu filhinho. Você tem 8,5 dividido por 10. A minha variância de x vai ser igual a 0,85. Puta merda, só um pequeno deslize aqui, você poderia perder a questão. Só um pequeno deslize, você poderia perder a questão. Não faça isso, pelo amor de Deus. Faça isso, pelo amor de Deus. Apesar que não tinha 9, né? Volta aí, por favor. Tinha 9? Tinha não, né? Tinha não. Sim, agora observe que ele quer a variância, tá bom? Então a resposta é 0,85. Se ele quisesse o desvio padrão, seria a raiz quadrada da variância, que seria a letra D. Mas o gabarito letra E. Cuidado para você não cometer esse erro. 0,5 ao quadrado, eu coloquei 0,5, mas não é 0,5. É 0,25, tá bom? Ok? Tranquilinho. 0,5 vezes 2 que dá 0,25 vezes 2 que dá 0,5. Cuidado desse erro, pelo amor de Deus, tá bom? Questão 2. Deixa eu apagar aqui. Rapidinho.
Esse tipo de questão demora um pouquinho para resolver, tá bom? Mas a ideia é que você tenha tranquilidade e que não cometa esse bendito erro lá quando você fazer a prova, tá certo? Questão número 2 diz o seguinte: o número de casos registrados de acidentes domésticos em uma determinada cidade nos últimos 5 anos foram 100, 88, 102, 94 e 106. Aí ele pede o desvio padrão. Desvio padrão, qual seria a ideia? Você vai calcular a raiz quadrada, tá bom? Então vamos lá, gente. Qual é o primeiro passo? Como sempre, você vai calcular a média aritmética, né? Então, questão 2. Você vai calcular a média aritmética 100 mais 88 mais 112 mais 94 mais 106 dividido por 5. Vamos fazer conta. Ora, aqui vai dar 200, aqui também vai dar 200. 200 mais 200, 400, mais 100 dá 500. Então, 500 dividido por 5. Você vai encontrar 100, tá certo? Sabendo disso agora, minha gente, você vai calcular a variância, tá bom? A variância desses dados, que eu vou chamar de x, é igual a... Gente, primeiro termo, 100 menos a média aritmética elevado ao quadrado, mais o segundo termo, 88 menos 100 ao quadrado, mais o terceiro termo, 112 menos 100 ao quadrado, mais 94 menos 100 ao quadrado, mais 106 menos 100 ao quadrado, dividido pela quantidade de termos, que no caso é 5. Então, a minha variância nada mais é do que 100 menos 100 dá 0, ao quadrado dá 0, mais 88 menos 100 dá menos 12. Menos 12 ao quadrado. Menos 12 ao quadrado, galerinha, é 12, menos 12 que multiplica menos 12. Menos com menos é mais. E 12 vezes 12 é 144. Observe, já que tem um parênteses elevado ao quadrado, sempre ele vai ficar positivo. 112 menos 100 dá 12 ao quadrado, 144, mais 94 menos 100 dá menos 6. Menos 6 ao quadrado, 36, mais 106 menos 100 dá 6. 6 ao quadrado dá 36, dividido por 5. Então, a minha variância em relação a x vai ser igual a 144 mais 144 mais 36 mais 36. 288 mais 72. Você encontra 288 somado com 72. 0 sobe 1, 16, 360 dividido por 5. Então, a minha variância, na verdade, vai ser igual a 360 dividido por 5, você encontra 72. Minha gente, observe o seguinte, que ele não quer a variância. Se fosse a variância, você iria parar aqui, tá bom? Mas ele pede, na verdade, o desvio padrão. O que vem a ser o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão seria igual a raiz quadrada da variância de x. Ou seja, o desvio padrão seria igual a raiz quadrada de 72. Que é aproximadamente... Vamos uma dica para você. Eu vou colocar aqui, raiz de 72. Antes de 72, qual é o número que tem raiz quadrada exata? É o 64, a raiz de 64. E depois do 72, qual é o que tem raiz quadrada exata? É o raiz de 81. Mas a raiz quadrada de 64 é 8. Vou colocar aqui a raiz de 72. E a raiz quadrada de 81 é 9. Ou seja, a raiz quadrada de 72 está entre 8 e 9. Tá certo? E a única alternativa que está entre 8 e 9 é a letra C. Por isso que o gabarito da questão 2 é a letra C, tá bom? Vale a pena essa dica também. Questão bem elaborada, bem tranquilinha. Vamos embora. Bora para a questão número 3. A questão número 3 diz o seguinte. Questão 3. Vamos analisar aí.
ele dá uma tabelinha. Vamos lá. A tabela mostra a série de um indicador econômico de um país em bilhões de dólares nos primeiros 4 anos, tá certo? Aí ele pede para você calcular o desvio médio, tá certo? Mais uma vez, desvio médio, o primeiro passo, galerinha, sempre você vai fazer o quê? Tirar a média aritmética, tá bom? Então, questão 3, média aritmética. Vamos somar. Seria 21 mais 24, 21 mais 24 mais 20 mais 23 dividido pela quantidade de termos, que no caso 4. Ou seja, a minha média aritmética seria igual. Vamos fazer continha. 21 mais 24, você encontra 45 mais 20 mais 23. 43 dividido por 4. 88 dividido por 4. Ou seja, para concluir, a minha média aritmética é 22. Sabendo disso, o que é que eu vou fazer agora? Aí, já que ele quer saber o desvio médio, eu vou fazer o seguinte. Desvio médio vai ser igual à diferença do módulo de 21 menos 22 mais 24 menos 22 mais 20 menos 22 módulo mais 23 menos 22 dividido por quanto? Por 4, ok? Então, essa é a ideia. Desvio médio é isso. E agora você faz o quê? É só você fazer a diferença. Minha gente, o desvio médio é igual 21 menos 22 dá menos 1, mais o módulo de menos 1 é o próprio 1, mais 24 menos 22 dá 2, o módulo de 2 é o próprio 2, mais 20 menos 22 você encontra 2, o módulo de 2 é o próprio 2, mais 23 menos 22 dá 1, e o módulo de 1 é o próprio 1, dividido por 4. Ou seja, o desvio médio seria 1 mais 2 mais 2 mais 1, 6 dividido por 4. O meu desvio médio seria igual a 1,5, tá ok? 1,5, isso você encontra na letra A. Então, minha gente, esses 3 exemplos. Desvio médio, desvio padrão e variância, tá bom? Bora para a questão número 4. Passa aí para outro slide, por favor. Vamos lá. Questão 4. Diz o seguinte. Uma questãozinha do EXAF. A questão do EXAF, ele pede para você calcular, ele dá uma série e pede para você calcular o desvio médio, tá bom? É a mesma ideia, apenas para você treinar. E deixar essa aí para casa, mas enfim, vamos fazer ela também. Vamos tentar fazer, quer dizer, né? Questão número 4. Então, minha gente, quando você ouvir falar de desvio médio, desvio padrão, variância, o primeiro passo é você calcular a média aritmética. No conjunto de dados A, 3, 5, 7, 9, 11, o desvio médio é, mais uma vez, o primeiro passo, calcula a média aritmética. Simples. Seria 3 mais 5 mais 7 mais 9 mais 11, dividido pela quantidade de termos, que é 5. Ou seja, a minha média aritmética é a soma desses termos. 3 com mais 5, 8. 8 com mais 7, 15. 15, somado com 11 mais 9, 20, dividido por 5. Ou seja, a minha média aritmética seria 35 dividido por 5, que é igual a 7, tá bom? Então, o primeiro passo você já encontrou. Só que ele pede para você calcular o desvio médio. Então, o desvio médio é igual, vem ideia de módulo, 3 menos a minha média aritmética, mais 5 menos a minha média aritmética, mais 7 menos minha média aritmética, mais 9 menos a média aritmética, mais 11 menos minha média aritmética, dividido por a quantidade de termos, 5, tá bom? Então, o desvio médio nada mais é do que 3 menos 7, dá menos 4. E o módulo de menos 4 é o próprio 4, mais 5 menos 7 dá menos 2. E o módulo de menos 2 é o próprio 2, mais 7 menos 7, 0. E o módulo de 0 é o próprio 0, mais
9 menos 7 dá 2. E o módulo de 2 é o próprio 2. Mais 11 menos 7 você encontra 4. E o módulo de 4 é o próprio 4. Dividido por 5. Então, para a gente concluir a ideia de desvio médio, 4 com mais 2, 6. 6 com mais 2, 8. 8 com mais 4, 12. Dividido por 5. 12 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. 12 menos 10 dá 2, vírgula e o 0. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, 0. Ou seja, o meu desvio médio é igual a 2,4. Tá bom, galerinha? Então, o gabarito, letra B. Tá ok? Então, essa foi a ideia de um pouquinho de desvio médio, desvio padrão e variância nesses 4 exemplos. Até a próxima aula, se Deus quiser. Forte abraço.